do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 1 de junho de 2021. Pois é, estamos iniciando hoje o mês de junho. Mês junino, não é o que tem as festas juninas. A gente sabe que esse ano, da mesma forma que foi o ano passado, não vamos vivenciar, não é? Não vai ter aquelas brincadeiras, não vai ter as danças, né? Mas cada um pode fazer a sua festinha junina em casa, certo? Tomando os devidos cuidados, né? Sempre higienizando as mãos. Se tiver gente de fora, chegar algum parente para visitar, ou faz o uso do álcool, uso da máscara, tá certo? Mas decora a tua casa, né? Coloca aí as bandeirinhas, coloca a tua camisa xadrez, coloca aí o vestido de matuta e aproveita aí a festa, porque mesmo diante de tudo que está acontecendo, a gente precisa celebrar a vida, né? Estamos vivos, graças a Deus. Pois bem, hoje, terça-feira, 1 de junho de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Vamos à nossa correção. Essa correção é da atividade do dia 27 de maio, que foi quinta-feira passada, certo? Falamos sobre sinais de pontuação, falamos sobre tipos de frase, falamos sobre sinais de pontuação, ponto final, a exclamação e a interrogação. E os tipos de frase: frase afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa e imperativa, certo? 5 tipos de frase e foi utilizado 3 sinais de pontuação. Então vamos lá, a nossa atividade primeiro foi da página 80. Aí pedia para que a gente fizesse a correspondência, né? Essa daí, antes de falarmos sobre sinais, a gente fez atividade de leitura, né? Essa 80 é da leitura, que foi do texto Alice. Aí essa página 80 é justamente aquele estudo do vocabulário que a gente sempre faz quando vem algum texto, né? Aí no vocabulário tinha encantado, esquisita, invisível. E do outro lado tinha estranha, que não se pode ver, e mágico. O que a gente tinha que fazer aí era fazer a correspondência, né? Número 1, encantado, qual é o significado? Mágico. Número 2, esquisita, estranha. E número 3, invisível, que não se pode ver. O 2, você teria que fazer uma frase com cada uma dessas palavras do vocabulário: esquisita, invisível e encantado. Certo? Resposta pessoal. Tenho que dar os parabéns a vocês, porque as frases que vocês estão me enviando estão a nível já de crianças de terceiro ano, tá? Não tenho mais, não recebo aquelas frases bobas de menino estranho, menino esquisito, cachorro invisível. Não tá chegando dessa forma, tá? Tá vindo com o artigo, estão usando outras palavras. Então, estão enriquecendo bastante as frases, tá? Nível de terceiro ano, volto a dizer. Parabéns a todos vocês que estão participando da aula e me enviando as atividades. O 3 também é resposta pessoal. Você ia ter que escrever um significado para cada palavra a seguir. Esquisita, um sinônimo, né, no caso. Esquisita, invisível e encantado. O 4, complete as frases com as palavras abaixo. Aí não veio palavras abaixo, né? As palavras era a do vocabulário, tá? Complete as frases com as palavras, não era abaixo, era para ser do vocabulário, né?
Letra A. Nós não vemos o ar. Ele é invisível. Letra B. A poltrona tem uma cor esquisita. C. O circo é um mundo encantado para crianças e adultos, tá? Página 81. Esse é trabalhando o texto. Copie o título do texto. Alice. 2. Responda. A quem Alice seguiu? Seguiu o coelho. Letra B. Onde Alice caiu? Caiu no poço bem fundo. 3. Complete as frases de acordo com o texto. Letra A. No poço bem fundo, Alice caiu. Letra B. Um bolo encantado que Alice comeu. Letra C. Tudo isso, crianças, foi sonho de Alice. Então, sequência correta, temos aí Alice, encantado, criança e sonho, tá? 4. Assinale com X as afirmações corretas. Temos aí 4 afirmações, porém 3 são corretas. As corretas são: Alice caiu no poço bem fundo, Alice ficou menor que uma gota e a última, Alice estava sonhando. São 3 afirmações corretas. 5. Escreva o nome dos personagens que aparecem no texto. Temos Alice, temos a lebre Catita, o gato invisível e a rainha esquisita, certo? Tudo isso está lá no texto e é a forma que eles são, que se referem a ele, tá? Lá no texto. Então, fizemos as atividades da leitura, que foi o texto Alice, e passei para vocês atividades sobre o assunto, né? Sinais de pontuação e tipos de frase. Página 83, você teria que ligar o sinal à sua definição, né? Então, o primeiro aí é uma frase interrogativa, que é uma interrogação. O segundo sinal é uma exclamação, frase exclamativa. E o último ponto final, né? Que é usado nas frases afirmativas e negativas. 2. Transforme as frases negativas em afirmativas e as interrogativas em exclamativas. Então, a primeira frase aí, letra A, é uma interrogativa. Vamos transformá-la em uma exclamativa. Letra A, vovó acredita em fantasma? Você acredita em fantasma? Uma pergunta, não interrogação. Transformando ela em frase exclamativa. Você acredita em fantasma? Letra B. Não consegui pegar o ônibus das 7h30. É uma frase negativa, você vai transformar em uma frase afirmativa. Consegui pegar o ônibus das 7h30. 3. Leia o texto abaixo. O Pequeno Príncipe. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais renunciava a uma pergunta, depois de feita. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. O que é que ele quer aí que você faça com esse texto? Letra A. Circule 2 frases exclamativas do texto acima. Oh, não acredito. Qual a única frase interrogativa do texto? Para que servem os espinhos? E C. Retire do texto uma frase afirmativa e transforme-a em negativa. Então, a frase afirmativa aí, como sugestão, tem várias, tá? Mas o livro sugere: as flores não são fracas. As flores não são fracas, ingênuas. Porque no texto tem dizendo:
As flores são fracas, ingênuas. Então, é uma afirmativa e transformou em negativa. Página 84, marque as frases de acordo com a legenda. Com as legendas, né? Tem aí FN, frase negativa, FA, frase afirmativa, FE, frase exclamativa, FI, frase interrogativa e FIM, frase imperativa. O jantar estava saboroso, é uma frase afirmativa, FA. Boas férias, frase exclamativa, FE. José não foi ao teatro, frase negativa, FN. Estude para garantir uma boa nota na prova, FIM, uma frase imperativa. Onde você guardou os livros? Frase interrogativa, FI. 5. Observe as imagens das crianças e escreva o sinal de pontuação que elas podem utilizar ao final das frases para se expressar. Então, a primeira aí, uma exclamação, a segunda, um ponto final e a terceira, uma interrogação. Hoje, vamos fazer aquele reforço. Lembra que eu já falei para vocês que estudamos no livro Sucesso o assunto e fazemos um reforço desse assunto utilizando o Aprender Mais, certo? Então, hoje, toda a nossa aula de língua portuguesa será no nosso livro Aprender Mais. Então, abram o livro de vocês na página 65 e vamos falar sobre frase. Estudamos tipos de frase no livro Sucesso. Hoje eu vou dar a definição de frase, o que é frase, de acordo com o nosso livro Aprender Mais, tá certo? Então vamos lá, abram aí o livro Aprender Mais na página 65. Olha a página 65. Diz assim: observe as figuras prestando atenção nas palavras das placas. Nas placas temos jogar, eu, bola, de, gosto. As palavras não estão em ordem, não é isso? Dá para entender o que é que está sendo dito? Não, porque está toda embaralhada, toda fora de ordem, né? Então, vamos colocá-las em ordem. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de jogar bola é uma frase. Então, para ser uma frase, precisa ter sentido, tá? Então, frase é um conjunto de palavras com sentido completo. Mas existem frases formadas por uma só palavra. Exemplo, depressa, como foi agora no texto do Pequeno Príncipe, né? Por que se torna frase? Porque a gente consegue entender o que é a mensagem que está sendo transmitida ali, tá? Quando eu digo para vocês, oh, vocês conseguem entender o que é que eu estou sentindo, qual é o meu sentimento, qual é a mensagem que eu estou tentando passar para vocês, não é isso? Então, para ser frase, precisa ter sentido, tá? Se eu colocar apenas a palavra bola, vocês sabem o que é, mas não tem sentido, né? Por que eu tô falando bola? O que é? Pra quê bola? Bola o quê? Né? Então vai ficar sem sentido. Porém, se eu falar para vocês, a bola é nova, virou uma frase, né? Porque eu estou falando alguma coisa sobre a bola, certo? Então, frase é um conjunto de palavras com sentido completo, tá? Frase, conjunto de palavras ordenadas com sentido, né? Começa com letra maiúscula sempre e termina com um sinal de pontuação. Se for uma frase exclamativa, vai terminar com uma exclamação. Uma frase interrogativa termina com um sinal de interrogação.
Uma frase afirmativa ou negativa vai terminar com ponto final, certo? A frase aí do exemplo é: Maria gosta de dançar. Iniciou com letra maiúscula, Maria, até porque Maria é nome de pessoa, deve ser escrito com a primeira letra maiúscula, tá? E no final tem aí um ponto, né? O ponto final, dizendo que encerrou esse assunto aí, tá? Encerrou a frase. Maria gosta de dançar. Pois bem, vimos que frase é um conjunto de palavras ordenadas, né? Aí no livro temos 5 palavras, só que fora de ordem, não tem sentido algum. Só de olhar a gente já vê que não tem condições de formar a frase. Colocamos ela em ordem e virou uma frase. Além disso, vamos falar sobre tipos de frase. Agora, vamos lá para a página 78. Tenho aqui, ó. Frase exclamativa, frase negativa, afirmativa e interrogativa, certo? Página 78 no livro Aprender Mais. Acabamos de ver qual é a definição de frase, né? Conjunto de palavras com sentido. Agora vamos rever, né? Porque já falamos sobre esses tipos de frase lá no livro Sucesso, né? Então vamos só revisar, tá certo? Pois bem, observe as frases nos balões. José é esperto. Essa frase está afirmando que José é esperto, então é uma frase afirmativa. Gosto de uva. Estou afirmando que eu gosto de uva, então, ponto final, uma frase afirmativa. José não é esperto. Essa frase está dizendo que José não é esperto. Então, quando vem seguido do não, é uma frase negativa, está negando alguma coisa. Atenção! No final das frases afirmativas ou negativas, usa-se o ponto final, tá certo? Terminou uma frase afirmativa ou negativa, coloca lá o ponto final. Você acha que José é esperto? Essa frase indica uma pergunta, não é? Quando indica uma pergunta, é uma frase interrogativa. Toda frase interrogativa você vai usar o ponto de interrogação, que é esse que parece um anzol, tá certo? Então, atenção quando for escrever uma frase e essa frase for uma pergunta, indicar uma pergunta. Então, indicou a pergunta, frase interrogativa. Como José é esperto, é uma frase indicando admiração, não é? Está admirando o quanto José é esperto. Admiração, susto é uma exclamação, tá certo? Uma frase exclamativa. No final da frase exclamativa, usa-se o ponto de exclamação. Não tem erro, gente. Frase exclamativa, sinal de exclamação. Interrogativa, sinal de interrogação. Afirmativa e negativa, ponto final. Não tem o que errar nessas frases, tá? É só prestar atenção, não tem o que errar de jeito nenhum. É só você se ligar na pontuação, no tipo de frase que você está escrevendo, tá? Pensou na frase que quer escrever, lembra aí do ponto que é necessário colocar, certo? Então, só para a gente reforçar aí tipos de frase. Tem aí um ponto final falando, né, que sou usado no final das frases afirmativas e negativas. Então, o desenho aí do ponto final com os bracinhos dele. Nas frases negativas diz assim, ó, são aquelas que contêm uma negação, um não. Exemplo, o sol não está quente. Ponto final, frase negativa porque aparece aí o não.
Frase afirmativa. São aquelas que contêm uma declaração ou uma afirmação, tá? Exemplo, o sol está quente. Está afirmando que o sol está quente. Ponto final. O segundo sinal de pontuação aí é a interrogação, né? Só usado no final das frases interrogativas. Frases interrogativas são aquelas que contêm uma interrogação. O sol está quente? Uma pergunta, né? E o último aí, o sinal de exclamação, ele diz assim, ó. Sou usado no final das frases exclamativas e das imperativas. Esse é o sinal da exclamação. Nas frases imperativas, as frases imperativas são aquelas que contêm uma ordem, né? Um desejo, um pedido. Canta, dança, senta, arruma essa bagunça. Uma ordem, né? Um pedido, um desejo. Então, exclamação no final dessas frases. Frases exclamativas são aquelas que traduzem alegria, dor, admiração, medo ou surpresa, tá? Que susto, não é? Oh, bom dia, certo? Então, são frases exclamativas, com uma exclamação. Então, temos aí, ponto final, usado nas frases afirmativas e negativas. Interrogação, usado apenas nas frases interrogativas. E o ponto de exclamação, usado nas frases imperativas ou exclamativas. Pois bem, vamos exercitar novamente esse assunto, tá? Fizemos a atividade que teve a correção agora, que foi no livro Sucesso, não é isso? Hoje, todo o nosso assunto, toda a nossa atividade será reforçada aqui, ó, no Aprender Mais. Então, vou deixar para vocês várias atividades, tá? Tem muitas páginas, porém as atividades são curtíssimas, tá certo? Na página 66, tem aí a atividade 1 e 2. Na atividade 1, você vai ordenar as palavras e formar frases, tá? Na letra A tem de, queijo, gosto, macarrão com pão e. Então, você vai colocar em ordem, lembrando que toda frase vai iniciar com letra maiúscula. Então, observa aí qual é a palavra que tem letra maiúscula e já começa com ela a escrever a frase. Letra B, botão, o perdi, casaco de lã, do. Letra C, festa, eu, a, fui, junina. Letra D, trouxe para papai um casacão. 2. Amplie, aumente a frase observando o exemplo. O exemplo é: o passarinho voa. Onde? O passarinho voa no jardim, tá? Letra A, o carneirinho pula. Onde? O carneirinho pula e você vai dizer onde é que ele pula, escrevendo aí, completando aí a frase, tá aumentando. Letra B, o peixe nada. Onde? O peixe nada em tal lugar. C, o cão late. Onde? O cão late em tal lugar. Letra D, na página 67, o menino chegou. Onde? O menino chegou e você completa. 3. Crie um diálogo entre dois colegas falando sobre a tarefa de matemática. Faz de conta aí que está você e seu amigo de sala falando da atividade de matemática que estamos estudando centenas, né? Então, imagina aí que está você e um amigo conversando sobre a atividade de matemática, certo? Sei que Maria Fernanda fala muito com Beatriz, então faz de conta aí que está ligando para Beatriz e falando sobre a atividade de matemática. Ainda na 67, você vai continuar fazendo a ampliação da frase. Certo? Na letra A, a menina estudou o quê? A menina estudou alguma coisa. Você coloca aí o que foi que a menina estava estudando. Na página 68,
Letra B. O gato miava. Onde? O gato miava e você escreve onde ele miava. 2. Ordene as palavras e forme frases. Coloque a pontuação adequada. Letra A. De, meu, gosta, irmão, balas. Ordena aí a frase e no final coloca a pontuação correta. B. Galinha abotou no galinheiro ovos. Certo? Essa parte da ortografia, enquanto do CH, a gente não está estudando agora. Certo? Então, não faz, tá certo? Além disso, vamos para a página 79, que é a atividade sobre tipos de frases. Logo aí na 79, no finalzinho, depois da explicação das frases exclamativas, nós temos aí a primeira atividade, né? Letra A. Então, na atividade 1 diz assim: forme frases com o que se pede. Letra A. Afirmativas com as palavras galinha e panela. Vai formar duas frases. Uma frase com a palavra galinha e outra frase com a palavra panela. Frases afirmativas, está afirmando alguma coisa. Página 80, temos aí letra B, negativas, frases negativas com as palavras dia e menino. Letra C, interrogativa, com as palavras ovos, água. Letra D, exclamativas, com as palavras flores, doce. 2. Observe a cena e faça o que se pede. Tem aí a cena de um sapo no jardim, forme uma frase exclamativa. Letra B. Uma menina pintando um sapo, né? Parece. Forme uma frase interrogativa. E a letra C, a menina brincando, pulando corda, forme uma frase afirmativa. Observe a imagem e escreve a frase de acordo com o tipo de frase que está pedindo. 3, na página 81. Transforme as frases afirmativas em negativas, observando o exemplo. O exemplo está aí. O sapo mora na lagoa. Frase afirmativa. Você vai transformar em uma frase negativa. O sapo não mora na lagoa. Letra A. Eu gosto de ver o sapo. Eu não gosto de ver o sapo. B. Meu irmão está alegre. Meu irmão não está alegre. E C. Ontem choveu. Ontem não choveu. Certo? 4. Amplie as frases observando o exemplo. Maurício foi ao cinema. Quando? Maurício foi ao cinema ontem. Com quem? Maurício foi ao cinema ontem com papai. Letra A. Papai foi à cidade. Quando? Papai foi à cidade ontem. Com quem? Papai foi à cidade ontem com minha irmã. Certo? Letra B. Eu vou à festa. Quando? Escreve. E com quem? Aí completa novamente com a frase do quando e agora com quem. 5, na página 82. Ordene as palavras e forme frases afirmativas. Letra A. Passarinho, gaiola ou fugiu da. Aí você vai ordenar e colocar um ponto final, porque é uma frase afirmativa. Letra B. Leão é o animal feroz. Letra C. Livro meu é bom muito. Tem aí a tarefa de casa, atividade 1, forme uma frase interrogativa com a palavra flor. 2. Forme uma frase exclamativa com a palavra caju. 3. Forme uma frase negativa com a palavra remédio. 4. Complete. Letra A. Quando faço uma pergunta, uso o ponto de interrogação. B. Quando quero expressar uma emoção muito grande ou surpresa, uso no final da frase ponto de exclamação. C. Quando quero afirmar alguma coisa, coloco no final da frase ponto final. Certo? Muito bom esse assunto. Acho que eu já falei para vocês na aula anterior, não é? Assunto que a gente vai rever aí por muitos e muitos anos, tá? E quando a gente aprende, a gente não tem dificuldade nenhuma em rever esse assunto, porque toda vez que um professor perguntar, você sabendo do assunto, lembrando da aula, prestando atenção hoje, você vai conseguir responder em qualquer tempo, em qualquer ano de sua vida. Certo?
Então, hoje, primeiro dia do mês de junho, terça-feira, estamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa, reforçando o assunto aí no livro Aprender Mais, né? Frases e tipos de frases, certo? Então, um cheiro no coração de cada um de vocês. Não acumule atividades, é perigoso acumular atividade, porque depois vai ficar complicado de colocar em dias, tá? O momento de estar descansando, aproveitando as férias, vai estar fazendo atividade, porque tem muita atividade atrasada, certo? E no final do ano eu vou querer ver esses livros todos respondidos para eu poder fazer as anotações devidas, né? Então, um cheiro para cada um de vocês. Até a nossa próxima aula.